Os troços tá aí, gente, ó. Só de sal, tá vendo? Aí, gente. O peto deu uma baixada. O peto tá 1,40 agora 1 quilo. Plástico 80 centavos. Mas dá pra ir levando, né? Devagarzinho o cara chega lá. Bichona tá aí, ó. Aí pode botar peso, gente, aqui, ó. Olha a bichona aí, ó. Aí pode botar 130 quilos, 140 quilos. Certo? Tem força pra puxar, que a bicha puxa. Vai. É isso aí, gente. Deixa o like aí, se inscreva no canal e compartilha aí. Olha, tá vendo aí, ó?